como é que vocês ficam sabendo quando teve, por exemplo, no seu caso, você estava lá próximo quando explodiu, e aí você ficou sabendo e foi lá. Eu não era nem nascido, né, em 57, eu fiquei sabendo depois. Teve, por exemplo, o professor maltês, que ele lecionava em Santos, que ele chegou a nos indicar uma testemunha, isso posteriormente, né, na década de 80. E nós fomos atrás e descobrimos que a pessoa tinha visto o negócio, ou tinha escutado o barulho da explosão. Então a gente foi juntando fragmentos. Esse filho do militar do exército, ele me procurou depois que ele viu na internet, o pai dele já tinha falecido, que era militar do exército, e ele viu na internet uma petição que eu fiz através da LAI, que é o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Você pode pedir documentação para órgãos públicos, militares, né? E eu pedi para a Marinha e para o Exército sobre o caso de Ubatuba. Só que eles não me deram nada, logicamente. Esse cara, acho que pesquisando alguma coisa, viu, e aí viu que eu estava interessado nisso. Ele tinha esses fragmentos que o pai dele, ele cresceu vendo o pai falando sobre esse caso, estava num saquinho, inclusive, bem envelhecido, com aquelas letras antigamente que você escrevia, estava assim, Ubatuba 1957, e ele resolveu, então, passar esse material para nós, porque falou, para mim, como filho, não tem serventia nenhuma. A única coisa que eu peço para você é que não envolva meu nome nem do meu pai, né, porque meu pai já faleceu, era do exército, graduado também. Então ele falou, não quero me envolver com isso, porque pode dar algum... Não dá nenhuma complicação, né? O pai já morreu, tal, mas não quis, a gente respeitou. O que a gente precisava fazer inicialmente? Analisar o material para ver se batia com as análises antigas. Sim. Porque as antigas deu 99,9 e aí o nosso deu 99,3. Beleza, então corresponde... diz respeito ao mesmo evento, né, de explosão. A gente sabe também que na FGV, esse professor, que a gente entrou em contato depois, ficou sabendo do Peter Sturrock aqui e tudo mais, que ele tinha um dossiê desse tamanho com alguns laudos que foram feitos de análise em universidades da França, dos Estados Unidos, na NASA, na Caltech. Isso em várias épocas. E aí ele cedeu isso pra gente. Hoje a gente tem esse material do caso de Ubatuba, que são laudos que estão sendo feitos. Então veja que tudo isso que tem sido analisado, inclusive na atualidade, que isso aqui foi feito agora, mostra que o evento de Ubatuba que aconteceu no Brasil foi algo realmente insólito, inusitado, e relacionado ao fenômeno OVNI. Senão não teriam interesse até nos dias atuais por parte da comunidade científica e militar. Sim. Por que o povo some isso aí? Eu te perguntei como que você consegue, porque eu tenho... Eu vou até falar informações. De que quando isso acontece, o exército vai lá, o que tem, eles camuflam tudo isso, esconde, some e é tipo assim... você já viu, você teve uma experiência visual real, foi você que viu, ninguém te contou. E você sabe de várias outras de pessoas que você já teve relato real também. Mas quando você chega no exército, né, ou em qualquer fonte vão falar que seria oficial, eles vão virar e falar assim, não, aquilo lá a gente está estudando, e depois de um tempo, sei lá, eles vão virar e falar assim, não, aquilo lá não era nada. Ou, assim, geralmente eles nem falam nada. Não fala nada. O procedimento que existe, assim... geralmente para orientar a imprensa, o ufólogo, que eles estão sabendo do fato, que eles vão levar para a entidade competente para tomar as providências. E ponto. E acabou. Mesmo que passe o tempo e você pergunte sobre aquele assunto, vai vir a resposta que não existe, que a documentação é sempre negativa. Perdeu no incêndio, perdeu na enchente. São respostas. Eu já fiz mais de 300 petições, né, para a FAB, para a Marinha, para o Exército, para a BIM, para o extinto SNI. E as respostas que a gente recebe são essas mais descabidas. Né? Geralmente eles desconversam ali. Até a Força Aérea eu não tenho nem pedido mais nada,
Porque sempre eles dão a mesma, fazem um copia e cola na resposta e põe lá. Então é igual, todas a mesma resposta. Mesmo que eu não cito OVNI, eles já sabem que é OVNI, quer dizer... Já sabe que é você. Mas para saber que é OVNI, eles teriam que olhar que documento que eu tô pedindo. Né? Para saber que o assunto é referente a OVNI. Então isso que eu acho estranho também. Então eles acham que consultaram primeiro, falam, não vamos liberar pro cara. Então aí dá um perdido lá, fala que não existe, que o documento foi destruído. Aí eu peço, quando o documento é destruído, antigamente eu fazia isso. Eu subia uma instância e pedia, então eu quero o termo de destruição. Porque é normatizado que quando você destrói alguma coisa, você coloca um resumo do que está sendo destruído no termo de destruição. E o termo de destruição é indestrutível. Ele tem que guardar aquilo lá. Que é o vamos dizer assim, o que está escrito ali que foi destruído em algum momento. É que você não pode só sumir, roubou, né? O cara poderia furtar aquilo lá, tem que ter um termo de destruição. Só que aí quando eu peço o termo de destruição, sabe qual é a resposta que eu recebo? Que o termo de destruição também foi destruído. Não é, então, é absurdo. Só que assim, aí não tem como aí eu subo mais uma instância, por exemplo, pro CMRI. Primeiro sobe pro CGU, depois CMRI. No final, eu sou negado ao acesso à informação. Por quê? Porque eles dizem que o ente público, ou seja, o Ministério da Aeronáutica, o Exército, a Marinha, eles são entidades que não mentem. Né? Tem lá dentro tem fé pública, né? Tem fé pública, então não mente. Mesmo que está mentindo, teoricamente não era para mentir, mas está mentindo na cara dura, eles falam que não mente. Com base nisso, se o ente que não mente, entre aspas, disse que foi destruído, então não tem, acabou, negamos o acesso para você e ponto final. E aí eu fico a ver navios. Não quer, sente e chora. É o que não, nem choro, né? Eu dou risada, porque isso é uma palhaçada, né? Então... por parte desses órgãos aí, mas isso é no mundo todo, né? Mas eu entendo. É uma normativa que não. Eu não critico o militar, tá? Eu critico o normativo que deveria mudar. Mas infelizmente tem esses acordos, tem uma série de coisas e a gente sabe que tudo dentro das forças armadas, os normativos são muito antigos, às vezes da 77, da década de 80, muita pouca coisa é reformulada. Sim. Então, aí eles ficam sujeitos a esses normativos de sigilo, de acobertamento. E o que acontece? Os casos de OVNI geralmente são classificados como ultra secretos. Varginha, por exemplo, caso Feira de Santana, né, que aconteceu na Bahia. O caso, sei lá, da queda do OVNI em Morrinhos, o caso da queda do OVNI em Leme, no interior de São Paulo, em 66, o caso de Curitiba, onde depois os destroços foram levados de Curitiba para São José dos Campos, de São José dos Campos para a NASA. Tudo isso está descrito em documentos da Embaixada Norte-Americana que foram liberados agora, o ano passado. Sim. Então, assim, vai passando os prazos, os Estados Unidos liberam os documentos, a gente fica sabendo que o Brasil teve acidentes de OVNI, que esse material foi levado para os Estados Unidos, foi dado de mão beijada para lá, passou por São José dos Campos, que é a nossa área 51 tecnológica, e infelizmente a gente não pode fazer nada, porque se você pedir isso para o governo brasileiro, ele vai falar que foi destruído, que não existe, embora nos documentos norte-americanos constem que houve sim uma operação, uma missão de resgate desses objetos e depois envio desse material tecnológico para os Estados Unidos.